Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 18. Tem fundo musical aí, filho? Livro de 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 12, que diz assim. Amém, igreja? Diz assim: E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Mais uma vez, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com quem? Com Davi. E se tinha retirado de Saul. Tome o teu assento, glorificando ao Senhor, adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa passagem, ela me chamou a atenção, porque foi falado aqui, por algumas oportunidades, esse ano não foi um ano fácil. Para mim, então, eu fiquei muito feliz hoje que o diácono Samuel fez uma lembrança a respeito, preocupado com meu esposo, a respeito de passado aí um ano do falecimento do meu sogro. E como passou rápido, não é? Rápido. Parece que foi ontem que a gente recebeu a notícia e saiu correndo. E eu não tive a oportunidade de estar aqui no final do ano passado com a igreja. Em alguns lugares eu brinco falando que eu estou saindo de 2022 e indo para 2024, porque, pelo amor de Deus, 2023 judiou demais. Judiou demais. Foi mesmo tenso. Para além de tudo o que aconteceu com as nossas vidas, cada um dentro da sua proporção, cada um dentro da sua história, né? Porque nós temos uma história, você tem uma história, você tem uma página escrita por Deus, onde você é o protagonista e Ele é o escritor. E dentro dessa sua realidade, dentro desse seu mundo, tanta coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu. E para além de todas essas coisas que nos sobreveio, ainda sobra tempo. Eu encaixo aqui, a oportunidade aqui da irmã Marina, sobra tempo para a gente, em vez de amar, em vez de nos preocupar, ainda existem pessoas que estão aí para nos atacar, para nos alvejar. Parece que as pessoas estão esquecendo que o objetivo é acolher. O objetivo é trazer para perto. O objetivo, muitas das vezes, indignar sim, mas nós temos que entender o momento exato, a hora certa, de fazer alguns questionamentos, porque nós não sabemos como é que está a vida do próximo. E isso é muito sério, isso é muito sério. E eu fiquei, depois de algumas situações, pensando, por quê? Por que as pessoas, para além delas terem toda uma vida, que eu acredito que elas têm muita ocupação, quem aqui é desocupado? Quem aqui é à toa, desocupado? Até as crianças têm que estudar. Eu acho que tem uma pessoa aqui desocupada hoje, é a Emanuela. Nem um olhinho ela abre. Mas hoje ela abriu, porque eu falei que ela ia entrar de disciplina, que essa irmã está dormindo no culto, e ela já resolveu de abrir o olhinho, uma benção. E aí eu falo para os irmãos, quem é à toa? Ninguém. Todos têm suas preocupações, todos têm seus afazeres, todos, amém? Todos.
Mas quando você pensa que não, vem uma seta daqui, vem uma de lá, aí vem outra daqui. É aquilo. Uma picada só, a gente suporta. 2, vai. 3, a gente já começa, epa. 4, então. 5 já é agressão. E aí Deus me levou por um caminho que não, vamos dizer assim, explica muita coisa. Esse versículo que o Senhor, Ele colocou em epígrafe hoje, e temia Saul a Davi, tem um porquê. E o porquê está junto, significa que é uma resposta, não é uma pergunta. Por quê? Porque o Senhor era com Davi e não era com Saul. E isso foi desenrolando outras questões. Outras questões. Saul passou a ser inimigo de Davi. E o que é que Davi fez, irmãos? Nada. Tudo começou com uma brincadeirinha. Vamos, entre aspas, dizer assim. Foi uma cantiga. Foi uma brincadeirinha das irmãs, dizendo que Saul era de milhares e Davi era de 10 milhares. Alguma coisa nesse sentido. Foi uma brincadeira que mexeu com ele. Mas vamos aqui combinar uma coisa. Saul já estava perdido. Saul já estava perdido. Não foi a brincadeirinha que causou a ira, não. Não foi a brincadeirinha que fez ele se tornar inimigo, não. Se a gente lê em 1 Samuel, se a gente lê 1 Samuel capítulo 18, versículo 29. Então, Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os dias inimigo de Davi. Por que isso? E aí Deus vai retrocedendo, né? Vai retrocedendo. A gente chega lá em 1 Samuel capítulo 15. Ali foi onde tudo começou. E é isso que a gente tem que começar a fazer dentro de nós. Essa analogia, onde tudo começou. Conversando com o pastor Hélio numa oportunidade, ele deu o exemplo do gatinho quando está com o novelo de lã. O novelo de lã está inteiro, está certinho. Daqui a pouco o novelo de lã está todo bagunçado e o gato está todo enrolado. E aí já não tem mais novelo de lã, já está um balaio de linha, que o gato está no meio. O que era para ser brincadeira se tornou embaraçado. É a mesma coisa. Nós, se não vigiarmos, o que era engraçado se torna armadilha. O que era para ser saudável se torna azedo. E é como foi falado pela irmã Marina, a gente não sabe o que passa na vida das pessoas. E às vezes é uma interpretação mal colocada, uma leitura mal feita, é uma palavra esquisita que arma todo um vendaval, mas vamos fazer uma análise de nós. Em 1 Samuel capítulo 15, aqui onde tudo começou. Atenção, Deus fala para Samuel dizer para Saul que agora chegou o tempo que Deus se lembrou que os amalequitas foram pedra de tropeço para o povo de Israel quando o povo de Israel estava subindo do Egito. Ou seja, Deus começou falando comigo já aqui, dizendo assim, pode passar o tempo que for, quem toca no meu povo, eu lembro. Quem toca com o povo de Deus, cuidado. Cuidado. Às vezes nem era esse povo, talvez era outro povo, mas era o povo de Deus. Deus, eu sempre falo e sempre vou falar, não tem o culpado por inocente.
Às vezes você não sabe, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus dá ordem e fala, Saul, vai lá e na totalidade, 1 Samuel 15, versículo 3, vai lá e extermina na totalidade com aquele povo. A igreja entendeu totalidade? Eu também entendi totalidade. Totalidade não é parcial. Não é mais ou menos. Não é ponderar nada. E lá está tão explícita a mensagem que está dizendo que vai matar homem, criança, de peito, boi, vaca, galinha, tudo que encontrar pela frente, passa a régua. Mas, o que aconteceu? Saul, ele acha, olha aqui onde que começou o erro. Saul, ele acha que não faz sentido matar Agag, o rei dos amalequitas. Por quê? Porque ele era joinha? Não sei. Estou falando eu, minha interpretação. Porque ele era bacaninha? Não sei. Porque tinha algum interesse por trás disso? Não sei. Porque Agag era um cara bacana? Não sei. Não sei. Mas Saul, em vez de matar o rei, trouxe junto para celebrar o quê? Celebrar os bois, as vacas e os animais que, segundo a explicação de Saul, o povo achou que era o melhor. Então eles resolveram salvar eles para prestar sacrifício e, nas palavras de Saul para Samuel, sacrifício para o teu Deus. Não era o Deus dele, não é? Era o teu. Quer dizer que era o Deus de Samuel. Não era Deus dele. Opa! Então é fazer cortesia com o chapéu dos outros. Então Deus manda matar, ele salva e agora ele vai fazer sacrifício. Deus pediu sacrifício? Não li. Não li. Você pode discorrer o livro de 1 Samuel, do 1 ao 15, eu não encontrei Deus falando, Saul, vai lá, mata na totalidade, mas salva uma parte e faz um sacrifício para mim no Monte Carmelo. Não li. Não li. A ordem era matar na totalidade. Deus pediu a opinião de Saul? Não. Deus perguntou se tinha alguma coisa que servia? Não. Deus falou para Saul ponderar caso fosse bonitinho, engraçadinho, caso fosse meiguinho, caso... Falou? Não. O que era para fazer? No mercy. Sem misericórdia. Vai lá e... Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Saul resolveu, aí é que entra o perigo, o nosso perigo. E eu me incluo. Com os 10 dedos. Entra aí o nosso perigo. Porque Deus manda a gente fazer e entra o nosso achismo. E a gente fala assim, se calhar não precisa fazer isso. É muito radical. Não é assim também, né? Se for para fazer, não, pera ali. Não, mas pode fazer mais ou menos, não é? Se Deus mandar a gente fazer, eu vou dar aqui um exemplo bem aleatório. Se Deus falar assim, olha, faça aí um culto de olaria de 24 horas. Alguém pode falar assim, não, ô Rebeca, nós não aguenta. Nossa voz fica como? Não, vamos fazer de 8, porque 8 nós já estamos acostumados. Jesus recebe também, não recebe, pastor? Eu vou dizer, eu acho que sim, Rebeca. Vamos fazer de 8 então? Então fechou, vamos fazer de 8. Só que Deus não falou 24? Por que a gente quer ajudar Deus a resolver os BO dele? Por que a gente quer resolver, quer amenizar? A gente quer pôr panos quentes. A gente quer falar para Deus assim, mas Deus, e se a gente, em vez de matar Agag, a gente leva ele junto, porque ele tem uma coroa, então ele não é pouca coisa, ele é staff, né? A gente leva ele.
Deus não quer saber. É aí que entra a situação da desobediência. Porque se Deus falou totalidade e foi parcial, Saul obedeceu ou desobedeceu, igreja? Ficou fácil, não é? No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, está claro o que aconteceu. Está claro. Deus fala para Samuel. Olha que bom ali, ó. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Maravilha. Não executou as minhas palavras. Atenção, para Deus não tem meio certo, não tem meio crente, não tem meia fé, não tem meia verdade, não tem meio compromisso, não tem meio tô, meio não tô. Deus considerou que se não foi feito como tinha que ser, não foi feito. É por isso que muitas das vezes eu bato na tecla e vocês vão falar sempre, aquela mulher chata. Eu já tenho 2 lá em casa que falam isso o tempo todo, eu já estou um bocadinho acostumada. Aquela mulher chata, por quê? Porque eles falam, ou é 8 ou é 80, não tem cinza. Ou é branco ou é preto. Para Deus não dá para ser meio pé aqui, meio pé ali. Vocês sempre vão falar, mas lá vem ela com essa história. É porque a Bíblia, ela não dá rodeio. Ela mostra o que a gente tem que ser, tem que ser. Porque se a gente fazer de conta que é crente, Deus não vai considerar a gente aprovado. Não adianta eu estar numa igreja que vem dizer para você, tá bom então faz assim, é isso, dá um jeitinho então tudo bem, né? Aquilo que a gente está sempre falando, a gente está até chato já, né? Deus sabe todas as coisas, a gente já está chato falando isso. Acontece exatamente isso, é exatamente isso. A gente está alisando e nós vamos entrar na mesma permissiva. Porque se a gente alisa, a gente entra no mesmo erro. Aí está ali, ó, a parte muito interessante. Samuel se contristou e a noite inteira ele clamou. Para quem que ele clamou? Ele clamou para Saul. Ele clamou ao Senhor em favor de Saul. Percebe que às vezes há orações que não vai fazer efeito? Fala para o irmão que está do seu lado, tem oração que não vai fazer efeito. Não adianta. O profeta clamou a noite inteira ao Senhor em favor de Saul. Não resultou. Não resultou. A primeira palavra já diz, arrependo-me de haver posto Saul. Se acontece a desobediência, atenção. O que tirou a coroa de Saul foi o quê? A desobediência. Sabe o que às vezes está tirando a bênção da tua mão? O paliativo. Sabe o crente paliativo? Se der eu vou, mas tomara que não dê. Irmãos, se der eu vou, mas tomara que não dê. Aí eu não vou. Aí Deus simplesmente tira a bênção, porque tá escrito isso. Aí o que acontece? Deus vai e fala com o profeta. Fala para Samuel, eu arrependo. Acabou. Aconteceu isso. Qual é a função do profeta? Emplacar o erro. A função do líder, a função do crente, a função é mostrar, está aqui seu erro, não dá para passar pano, e eu sei que você não vai gostar do que eu estou falando,
Você pode virar a cara para mim, você pode me bloquear nas redes sociais, você pode não me ligar mais, você pode fazer o que você quiser. Mas o seu erro é esse aqui, ó. Irmão, só Deus sabe o quanto eu me controlo. Às vezes eu rodeio, dou a volta de 7.000 quilômetros lá no Brasil e volto para tentar mostrar para a pessoa que ela está errada. Porque se eu falar meu modo, quem conhece aqui como eu sou? E ainda eu rodeando, ainda às vezes, né, Samuel? Ainda sai um negócio meio que... Zum! Quando foi ver... Não é nem tramontina, é bisturi mesmo. Escorregou, cortou. E aí depois a pessoa fica chateada. Ah, porque a pastora falou assim, porque não sei o quê, porque eu não gostei, porque... Né? Pode acreditar, eu ainda tentei rodear para não ferir, mas mesmo assim eu não consegui. Porque sobra para quem? Sobra para Samuel falar. Falar o quê? Livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque. E os amalequitas destruíram na totalidade. Mas não destruiu Amaleque, então é 99%. Download não completou. Não é, Hugo? O Hugo trabalha, sabe bem, né? Se não completou 99%, não fez nada. Faltou 1%. Não baixou. Não fez nada. Não aconteceu nada. E aí? E aí entra ali, ó. Vamos ver ali em 1 Samuel 15, 23. Samuel, ele tem que chegar junto agora. Qual foi o pecado? O pecado da desobediência é como o pecado de rebelião. Pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. O que é porfiar, igreja? Desejar, invejar, querer algo semelhante. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Para quê? Quem tirou a coroa da cabeça de Saul? O próprio Saul, não foi? O próprio Saul, vamos combinar? Foi Deus que mandou ele desobedecer? Não. Deus falou para fazer. Quem não fez foi Saul. Deus está mandando pessoas aqui fazer e fazer bem feito. Porque senão vai perder a coroa. E eu não sei hoje o que é a coroa para alguém aqui. Talvez a coroa é um documento. Talvez a coroa é dinheiro. Talvez a coroa é... Não sei. Mas Deus está dizendo que o meia boca para ele hoje, essa é a última palavra de 2023. Você não pode dizer que você estava enganado. Você sabe do que Deus está falando contigo. Perdeu a coroa porque desobedeceu. E a desobediência é como o pecado de rebelião. E por que ele desobedeceu? Porque ele deixou o achismo entrar dentro dele. O achismo das pessoas estão causando rebelião. E Deus rejeita a rebelião. Alguém pode estar pensando assim no seu oculto: nossa, mas será que eu não ter obedecido àquela situação e ter feito a meu modo? Pode acreditar que entrou no meio. Nossa, mas então hoje é dia da gente pedir perdão, cear e começar de novo. E vamos começar de novo. O que o pastor Hélio fala sempre é bem verdade. Acontece que tem muita gente começando de novo o tempo todo. A gente não consegue engatar a quinta marcha. Chega na terceira, reduz de novo. Chega na segunda, mal pega embalo, volta na primeira.
Chega na quarta, perde o impulso, engata para a terceira, o carro vai morrer, vão para a segunda, o carro parou, para o carro, começa em primeira, vai de novo. Mas até quando? Em contrapartida, nós temos o menino Davi, que estava agarrando ódio de Saul de graça, porque Davi não fez nada, muito pelo contrário. Livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e... Meu Deus. Se a gente voltar lá no 15, quando Saul fala que pegou os bichos para fazer ali um sacrifício, Samuel fala para Saul, e Deus se alegra com o sacrifício ou Deus se alegra com que você obedeça? Deus se alegra com que você obedeça. Deus não se alegra com que você sacrifique, que você obedeça. Deus não pede sacrifício, Deus pede obediência. E quando a gente é desobediente, e alguém pode dizer, em que eu sou desobediente? Em todos os princípios de Deus. Em todos os princípios. A gente sabe que é certo congregar, a gente sabe que é certo gratidão dizimar, a gente sabe que é certo cuidar do templo, a gente sabe que é certo estar na casa do Senhor adorando a Ele, a gente sabe que é certo honrar tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos, mas... como foi falado aqui pela irmã Marina, amar o teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Se não houver isso, a gente já está perdendo a coroa. E aí a gente vai passar mais um ano enxugando gelo. Por quê? Não é diabo, não. Não é capeta, não. Pode parar. Ai, o inimigo se levantou contra a minha vida. Não. Foi você mesmo que é um impostor das suas bênçãos. É você que sabota as suas bênçãos. É você que não quer ter uma vida de qualidade com Deus. É você que está optando em temperar o mandamento de Deus. Deus manda você ir, mas você diz, tomara que não dê para ir. Deus manda você descer, tomara que não dê para eu descer. Deus manda você cuidar, tomara que não dê para eu cuidar, outra pessoa cuida. Tomara, e nunca você se põe na posição, aí você quer a coroa. Ei, Davi, mas sempre vai ter Davi. Sempre vai ter Davi. Só nessa passagem eu encontrei 3 vezes a palavra dizendo, e o Senhor era com ele. Só nessa passagem. E viu Saul, no 18:28, e viu Saul, e notou, olha que bênção, e viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi. Ó! Sabe o que acontece? Acontece que quem tem, tem. Quem tem a presença, tem. Quem tem a presença, tem. Quem tem, tem. E quem não tem, ataca quem tem. Aí ficou feio, hein? Mas por que vocês acham que isso aconteceu dentro de casa? Se Davi era quem tocava a harpa para o espírito se acalmar, o espírito maligno sair dali, quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem tem o Espírito de Deus anda prudente, faz as coisas corretamente. Quem tem o Espírito de Deus manda mensagem, se preocupa, se esforça, vai arrumar tempo, como foi falado aqui. Quem tem, tem. Quem não tem, ataca quem tem. Chato, né? Mas é real. Chato, mas é real. É por isso que a gente passou o tempo querendo entender, mas por que isso está acontecendo?
Porque você tem um Espírito de Deus de excelência. E você nunca vai ter paz. Paz, entre aspas. Porque Davi, depois que Davi percebe a maldade no coração de Saul, ele conversa com Jônatan. E naquele dia, até Jônatan quase entra na espada. Jônatan vai e fala: Davi, vai por tua vida. Que de fato, meu pai quer acabar com a tua vida. Davi não fez nada. Davi sai dali. E vai para ali, para a caverna de Adulão. E a história ela é muito longa. E se a gente fosse falar aqui todo o percurso de Davi, a gente talvez não ia dar conta do tempo. E Deus falando comigo dizia assim: sabe o que aconteceu com Davi, minha filha? Ele saiu do reino de Saul. A cadeira dele era do lado de Saul. Do lado de Saul. A cadeira dele ficou vazia. No primeiro dia do banquete, ele não falou nada. No segundo dia do banquete, ele questionou: cadê Davi? Jônatan falou: ele pediu para ir para Belém. Davi sai de uma situação em que Davi entrava e saía com os militares e o povo aplaudia Davi. Davi agora sai de uma situação de honra para uma situação de perseguição gratuita. Gratuita. E o que está acontecendo com a gente hoje não é diferente. Não é diferente. Quantas vezes nós estamos passando por situações de perseguição, de luta gratuitamente? Às vezes o próprio de dentro de casa é quem está sendo peso na nossa vida. Peso. Davi foge. Davi vai para a caverna de Adulão, ali encontra mais 400, atenção, e aqueles que justificam dizendo: mas eu tenho pai, mãe, filho, cachorro, periquito, papagaio. Os pais vão para a caverna de Adulão, os pais de Davi, os irmãos, vai todo mundo para lá. Eu quero aqui encurtar. Davi sai dali, se preocupa com os pais, acha algum lugar para cuidar dos pais, enquanto isso, a perseguição torando. E o que é que Davi fez? Nada. Eu quero dizer para você hoje uma coisa: se você tem o Espírito de Deus na tua vida, não peça para as coisas acalmarem, porque não vai acalmar. A guerra é para quem é escolhido, e o escolhido não tem escolha. A guerra é para quem consegue encarar as coisas no lombo, e não tem como parar, não tem pit stop, não dá para descansar. Enquanto você corre para a caverna de Adulão, você tem que ainda se preocupar com pai, com mãe, com periquito, papagaio, cachorro. Leva eles para Moabe, chega lá em Moabe, coloca pai e mãe aqui. E agora? Agora Deus coloca Davi em direção a Keila. Chega lá em Keila, ele derriba com tudo, acaba com tudo. Davi pergunta: Deus, eu fico aqui ou eles vão me entregar para Saul? Deus fala: eles vão te entregar para Saul. Não cesse de fazer o bem, porque mesmo você fazendo bem, aqueles que você abençoar ainda vai se levantar contra a tua vida, porque quem tem, tem. Meu Deus. Não adianta. Não adianta. Quantas vezes a gente já falou: eu não vou mais ajudar ninguém. A gente vai ver, nós estamos lá ajudando. Eu sou craque nisso. E olha que eu sou brava, imagina. Sou craque. Não vamos ajudar mais ninguém. Vai ver, nós estamos lá, quebrando a cara. Quebrando a cara, levando fama. Por quê? Porque quem tem, tem. Ele ajudou Keila. Livrou Keila dos filisteus. E ainda assim Deus falou para ele: vai por tua vida, porque eles vão te entregar na mão de Saul. Era uma cidade murada, toda cheia de ferrolho. Facinho de Davi ser encurralado. Aí ele sai dali. Ele vai lá para o outro reino.
achando que lá ele ia ter alguma... Antes de ir para lá, ainda foi para Abimeleque. Pega a espada de Golias. Sai de lá e vai para outro reino. Nesse outro reino, quando ele percebe que vão fazer mal para ele, ele se faz de louco. Não vai dar, irmãos. A gente vai ter que parar a pregação. Mas tem hora que a gente vai ter que se fazer de louco. É meio louco, não é, André? É. Mas tem hora que a gente vai ter que se fazer de louco para continuar crente. A gente vai ter que se fazer de doido para continuar crente. Porque quem tem, tem. E quem tem não para. Quem tem continua. Quem tem a presença de Deus não cansa de adorar. Quem tem a presença de Deus não vê dificuldade. Às vezes está no último, está de rastro, está se arrastando, mas está lá. Com graça das irmãs aqui, quem me viu, viu. Eu estava só a poeirinha ali. Pastor Ed, tadinho, aqui, ó, tá só a poeirinha. Quem tem o Espírito não para. Não para. Mas a perseguição também não. Sempre vai haver perseguição. E tem motivo, Rebeca? É porque você tem. É porque você tem. Se você tem o quê? A presença de Deus. Deus é com ele. Deus é com ela. Sempre vai ter alguém. Será que Saul não tinha nada mais para fazer no reino? Eu fiquei depois, hoje a tarde toda, pensando que aquele homem era um à toa. Não é possível, irmã Marina, aquele homem não tinha uma louça para lavar. Não tinha, não. Tá certo que rei não lava louça, mas, né, vocês entenderam. Uma guerrinha ali, treinar uns soldadinhos ali, mudar a gestão da Copa, não sei, não. Ele para o reino todo para ir atrás de Davi. Quando eu perguntei se tem alguém aqui à toa, é só para entender. Porque Saul era à toa. Não tem explicação. Ele tinha um reino todo, mas ele parou tudo para perseguir Davi. Quem não tem a presença de Deus, vai mexer com quem tem. E eu vou finalizar. Que Deus falou no meu coração algo para 2024 e é para você. É para você. 1 Samuel 23, 14, parte B. Diz assim, ó. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Isso é para 2024. Significa que Davi, ele estava correndo pelo deserto. Davi deixou ali os pais e disse, eu não sei o rumo que Deus vai dar na minha vida. Eu escutei isso essa semana de alguém. Eu não sei o rumo que Deus vai dar na minha vida. Enquanto Deus não me der o rumo, eu vou ficar no meio do deserto, no meio das montanhas. E aí, o mais interessante é que Deus falou, pode ficar no deserto, porque não vai faltar nada. E eu vou te esconder da visão do inimigo. Deus está guardando quem tem aqui, quem tem a presença. Deus está guardando a presença dele em quem tem. Pode ser o deserto que foi em 2024, irmã Rose. Não vai faltar nada. E se eu morrer, Simone, não vai. Porque Deus, ele vai guardar de um jeito que vai falar assim, inimigo, ela não está aqui. Vai para o outro lado. Deus guarda quem tem. Quem tem está guardado. Quem tem não está à deriva. Quem tem a presença de Deus pode acreditar, 2024 não vai faltar presença. Para quem quer a presença. Para quem quer andar dignamente, não vai faltar presença. Mas não vai faltar perseguição, porque ainda existem Saús por aí. Ainda existem Saús por aí. Que não tem a presença, mas quer perturbar a vida de quem tem.
Existem inimigos que você nem sabe que você tem, mas existe um Deus que está dizendo, porém Deus não entregou na mão de Saul o Davi. Deus não vai entregar você na mão do inimigo, a não ser que você venha desobedecer a totalidade de Deus. Aprenda uma coisa hoje. Aprenda uma coisa hoje. Hoje é dia de você rever conceitos. Hoje é dia de você colocar na balança. Se você acha alguma coisa desnecessária, se você acha abusivo, se você acha que não precisa, se você acha, o que você acha, fala com Deus e que nem menino birrento, cheio de ranho, baba, faz do mesmo jeito. Faz com... Mas faz. Faz. É melhor obedecer a Deus na totalidade, porque Ele não pediu para sacrificar. Depois não vem querer sacrificar. Ai, eu vou andar a escada de joelho, e Deus vai olhar e vai fazer, e quem foi que pediu isso aí? Pode sair sangue do joelho, quem foi que pediu isso aí? Ai, eu vou ficar sem comer 1 mês, e quem foi que pediu? Deus não vai receber. Mas se você obedecer, se você servir, se você for realmente, Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Existe uma grande diferença em relativizar e fazer a totalidade. Ainda que você não concorde, obedeça. Ainda que você não goste, obedeça. Ainda que você não entenda, obedeça. Obedeça, porque Deus não quer sacrifício. Não adianta depois ficar 1 semana dentro da igreja. Não vai adiantar. Perdeu. Qual que é o remédio para não perder? Obedecer. Obedecer começa pelo princípio mais simples, tá? Não minta. Se você não mentir para você mesmo, não sabota. Em nome de Jesus. Começa por não mentir. Vamos combinar assim? É um passo pequeno. Não mente, não. Ah, está falando que eu minto? Eu não falei que ninguém mente, eu estou falando que não minta. Quando dá tempo e você faz não dar tempo. Quando dá para estar e você não quer estar e coloca a culpa em outra coisa para não estar. Quando dá para você ser um homem e uma mulher de Deus e você, como está longe dos olhos humanos, você é qualquer coisa menos homem e mulher de Deus. Eu não estou falando que tem aqui, eu estou dando exemplos. Se cair alguma coisa, caiu. Foi exemplos. A gente começa 2024 por não mentir. Não mentir e se comprometer. E agora ficou ruim. 2 coisas muito difíceis. Não mentir, se comprometer e um ou outro, pastora, fala com ele. Se ele te der aí salvo-conduto para escolher um dos 2, é você e ele. Eu entendo que não mentir, compromisso, dedicação, zelo, obediência, tudo faz parte da presença de Deus na minha vida. O Senhor não daria, André, o espírito dele para uma pessoa que não cumprir princípios. Estou errado? O Senhor não daria o espírito de excelência dele, que é puro, para uma pessoa que não cumpre esses princípios. É uma lógica. E se a gente entende a lógica de Deus, a lógica humana ela acaba sendo mais fácil. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. É fácil. É fácil. O que você não quer para você, não faça para Deus. E a empatia, ela te ensina muito mais do que palavras. Se coloque no lugar, muitas das vezes. Muitas das vezes é necessário. Se ponha no lugar. E você vai ver que se fosse com você, você não ia gostar. Então eu não vou fazer assim. Ah, eu disse não. Não mesmo. Ah, não quero, não.
Muda. Se você recebesse o não, você ia gostar? Não. Então resolva. Resolva. Amém, igreja? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Aleluia.